Você já sentiu a transformação que a palavra de Deus pode trazer à sua vida? Estamos avançando na jornada de ler a Bíblia toda em um ano, permitindo que cada dia seja um novo passo rumo ao crescimento espiritual, à sabedoria e à comunhão mais profunda com Deus. No devocional de hoje, dia 84, 25 de março, mergulharemos em Números 19, Números 20, Números 21.1 a 3, Romanos 1 e 2 e Provérbios 8, 1 a 11, passagens que nos ensinam sobre a purificação, a importância da obediência, a graça de Deus revelada em Cristo e o valor da verdadeira sabedoria. Antes de continuarmos, já deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum devocional. E se essa palavra falar ao seu coração, compartilhe com alguém que também precisa desse alimento espiritual. Hoje, Deus quer fortalecer sua fé e renovar sua esperança. Continue assistindo e permita que essa leitura transforme sua vida. Números capítulo 19. A água da purificação. O Senhor disse a Moisés e a Arão: Esta é uma prescrição da lei que o Senhor ordenou. Diga aos israelitas que tragam até vocês uma novilha vermelha, um animal perfeito, sem defeito, sobre o qual nunca tenha sido colocada a canga de um arado. Entreguem a novilha ao sacerdote Eleazar. Ele a levará para fora do acampamento e, na presença dele, a novilha será morta. Eleazar pegará com o dedo um pouco do sangue, e dele aspergirá 7 vezes na direção da entrada da tenda do encontro. A novilha inteira, couro, carne, sangue e excrementos, será queimada na presença de Eleazar. Então ele pegará um pedaço de madeira de cedro, um ramo de hisopo e um pouco de fio vermelho e os lançará no fogo onde a novilha estiver sendo queimada. Em seguida, o sacerdote lavará suas roupas e se banhará com água. Depois disso, voltará ao acampamento, mas ficará cerimonialmente impuro até o entardecer. O homem que queimar a novilha também lavará suas roupas e se banhará com água, e também ficará impuro até o entardecer. Então, uma pessoa cerimonialmente pura juntará as cinzas da novilha e as colocará num lugar cerimonialmente puro, fora do acampamento. Elas ficarão guardadas ali para que a comunidade de Israel as use na cerimônia da água de purificação, para a remoção de pecados. O homem que recolher as cinzas da novilha lavará suas roupas e ficará impuro até o entardecer. Essa é uma lei permanente para os israelitas e para os estrangeiros que vivem entre eles. Quem tocar num cadáver humano ficará cerimonialmente impuro por 7 dias. No terceiro e no 7º dia, ele se purificará com a água da purificação. Então estará puro. Mas se não seguir esse procedimento no terceiro e no 7º dia, continuará impuro mesmo depois do 7º dia. Quem toca num cadáver e não se purifica corretamente, contamina o tabernáculo do Senhor e será eliminado do povo de Israel. Permanecerá impuro, uma vez que a água da purificação não foi aspergida sobre ele. A seguinte lei se aplica quando alguém morre numa tenda. Quem entrar nessa tenda e quem estiver dentro dela quando a morte ocorrer, ficarão cerimonialmente impuros por 7 dias. Qualquer vasilha que não tiver sido tampada também ficará contaminada. Se ao andar pelo campo, alguém tocar no cadáver de uma pessoa morta à espada, ou que tenha morrido de causas naturais, ou tocar num osso humano ou num túmulo, ficará impuro por 7 dias. Para remover a contaminação, coloquem parte das cinzas do holocausto de purificação num jarro e derramem água corrente por cima. Então uma pessoa cerimonialmente pura pegará um ramo de hisopo e o molhará na água. Em seguida, aspergirá a água sobre a tenda, sobre todos os seus utensílios e sobre as pessoas que estavam na tenda. Fará o mesmo com a pessoa que tocou num osso humano, ou num morto, ou em alguém que morreu de causas naturais ou que tocou num túmulo. No terceiro e no 7º dia, a pessoa cerimonialmente pura aspergirá a água sobre quem estiver contaminado. No 7º dia, aquele que está sendo purificado lavará suas roupas e se banhará, e ao entardecer estará puro de sua contaminação. Contudo, aquele que se contaminar e não se purificar será eliminado da comunidade, pois contaminou o santuário do Senhor. Permanecerá impuro
uma vez que a água da purificação não foi aspergida sobre ele. Essa é uma lei permanente para o povo. Quem aspergir a água da purificação lavará depois suas roupas, e quem tocar na água usada para a purificação ficará impuro até o entardecer. Qualquer coisa ou pessoa em que o indivíduo contaminado tocar ficará impura até o entardecer. Números capítulo 20. A desobediência de Moisés. No primeiro mês do ano, toda a comunidade chegou ao deserto de Zim e acampou em Cádiz. Enquanto estavam lá, Miriam morreu e foi sepultada. Como não havia água naquele lugar, o povo se rebelou contra Moisés e Arão. Discutiram com Moisés e disseram: se ao menos tivéssemos morrido com nossos irmãos diante do Senhor, por que vocês trouxeram a comunidade do Senhor até este deserto? Foi para morrermos junto com todos os nossos animais. Por que nos obrigaram a sair do Egito e nos trouxeram para este lugar terrível? Esta terra não tem cereais, nem figos, nem uvas, nem romãs, nem água para beber. Moisés e Arão se afastaram do povo e foram até a frente da tenda do encontro, onde se prostraram, com o rosto em terra. Então a presença gloriosa do Senhor lhes apareceu, e o Senhor disse a Moisés: você e Arão peguem a vara e reúnam todo o povo. Enquanto eles observam, falem àquela rocha ali, e dela jorrará água. Vocês tirarão água suficiente da rocha para matar a sede de toda a comunidade e de seus animais. Moisés fez conforme o Senhor havia ordenado. Pegou a vara que ficava guardada diante do Senhor, e em seguida, ele e Arão mandaram chamar o povo para se reunir em frente da rocha. Ouçam, seus rebeldes, gritou Moisés. Será que é desta rocha que teremos de tirar água para vocês? Então Moisés levantou a mão e bateu na rocha 2 vezes com a vara, e jorrou muita água. Assim toda a comunidade e todos os seus animais beberam até matar a sede. O Senhor, porém, disse a Moisés e a Arão: uma vez que vocês não confiaram em mim para mostrar minha santidade aos israelitas, não os conduzirão à terra que eu lhes dou. Por isso aquele lugar ficou conhecido como Meribá, pois ali os israelitas discutiram com o Senhor, e ali ele mostrou sua santidade entre eles. Edom não deixa Israel passar. Enquanto estava em Cádiz, Moisés enviou representantes ao rei de Edom com a seguinte mensagem: é isto que dizem seus parentes, o povo de Israel. É de seu conhecimento todas as dificuldades que tivemos. Nossos antepassados desceram ao Egito, onde vivemos por muito tempo. Ali nós e nossos antepassados fomos maltratados pelos egípcios, mas quando clamamos ao Senhor, ele nos ouviu e enviou um anjo que nos tirou do Egito. Agora estamos acampados em Cádiz, cidade na fronteira de seu território. Pedimos que nos deixe atravessar sua terra. Tomaremos cuidado para não passar por seus campos e vinhedos, e não beberemos água de seus poços. Seguiremos pela estrada real e só a deixaremos quando tivermos atravessado seu território. O rei de Edom, porém, disse: fiquem fora do meu território ou irei ao seu encontro com meu exército. Os israelitas responderam: ficaremos na estrada principal. Se nós ou nossos animais bebermos de sua água, pagaremos por ela. Apenas deixe-nos passar por seu território, é só o que pedimos. O rei de Edom retrucou: vocês não têm permissão de passar por nossa terra. Em seguida, mobilizou suas tropas e marchou contra o povo de Israel com um exército poderoso. Uma vez que o povo de Edom se recusou a deixá-los passar por seu território, os israelitas foram obrigados a desviar-se dele. A morte de Arão. Então, toda a comunidade de Israel partiu de Cádiz e chegou ao Monte Hor. Ali na fronteira com a terra de Edom, o Senhor disse a Moisés e a Arão: é chegado o momento de Arão reunir-se a seus antepassados. Não entrará na terra que dou aos israelitas, pois vocês se rebelaram contra minhas instruções a respeito da água em Meribá. Agora, leve Arão e seu filho Eleazar ao Monte Hor. Em seguida, tire as roupas sacerdotais de Arão e coloque-as em Eleazar, seu filho. Arão morrerá ali e se reunirá a seus antepassados. Moisés fez conforme o Senhor lhe ordenou. Os 3 subiram juntos ao Monte Hor, enquanto toda a comunidade observava. No topo, Moisés tirou as roupas sacerdotais de Arão
e as colocou em Eleazar, filho de Arão. Então Arão morreu no alto do monte, e Moisés e Eleazar desceram. Quando a comunidade percebeu que Arão havia morrido, todo o povo de Israel lamentou. Sua morte por 30 dias. Romanos capítulo 1. Saudações de Paulo. Eu, Paulo, escravo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo e enviado para anunciar as boas novas de Deus, escrevo esta carta. Deus prometeu as boas novas muito tempo, atrás nas Escrituras Sagradas, por meio de seus profetas. Elas se referem a seu filho, que como homem, nasceu da linhagem do rei Davi, e quando o poder do Espírito Santo o ressuscitou dos mortos, foi demonstrado que ele era o Filho de Deus. Ele é Jesus Cristo, nosso Senhor. Por meio dele, recebemos a graça e a autoridade como apóstolos de chamar os gentios em toda parte a crer nele e lhe obedecer, em honra de seu nome. E vocês estão entre esses gentios chamados para pertencer a Jesus Cristo. Escrevo a todos vocês que estão em Roma, amados por Deus, e chamados para ser seu povo santo. Que Deus, nosso Pai, e o Senhor Jesus Cristo lhes deem graça e paz. As boas novas de Deus. Antes de tudo, quero dizer que, por meio de Jesus Cristo, agradeço a meu Deus por todos vocês, pois sua fé nele é comentada em todo o mundo. O Deus a quem sirvo em meu espírito, anunciando as boas novas a respeito de seu Filho, sabe como nunca deixo de me lembrar de vocês em minhas orações, sempre pedindo, se for da vontade de Deus, uma oportunidade de ir vê-los. Desejo muito visitá-los a fim de compartilhar com vocês alguma dádiva espiritual que os ajude a se fortalecerem. Quando nos encontrarmos, quero encorajá-los na fé, e também quero ser encorajado por sua fé. Quero que saibam, irmãos, que muitas vezes planejei visitá-los, mas até agora fui impedido. Meu desejo é trabalhar entre vocês e ver frutos espirituais como tenho visto entre outros gentios, pois sinto grande obrigação tanto para com os gregos como os bárbaros, tanto para com os instruídos como os não instruídos. Por isso, aguardo com expectativa para visitá-los, a fim de anunciar as boas novas também a vocês em Roma. Pois não me envergonho das boas novas a respeito de Cristo, que são o poder de Deus em ação para salvar todos os que creem, primeiro os judeus, e também os gentios. As boas novas revelam como Deus nos declara justos diante dele, o que do começo ao fim é algo que se dá pela fé. Como dizem as Escrituras, o justo viverá pela fé. A ira de Deus contra o pecado. Assim, Deus mostra do céu sua ira contra todos que são pecadores e perversos, que por sua maldade impedem que a verdade seja conhecida. Sabem a verdade a respeito de Deus, pois ele a tornou evidente. Por meio de tudo que ele fez desde a criação do mundo, podem perceber claramente seus atributos invisíveis, seu poder eterno e sua natureza divina. Portanto, não tem desculpa alguma. Sim, eles conheciam algo sobre Deus, mas não o adoraram nem lhe agradeceram. Em vez disso, começaram a inventar ideias tolas, e com isso, sua mente ficou obscurecida e confusa. Dizendo-se sábios, tornaram-se tolos. Trocaram a grandeza do Deus imortal por imagens de seres humanos mortais, bem como de aves, animais e répteis. Por isso, Deus os entregou aos desejos pecaminosos de seu coração. Como resultado, praticaram entre si coisas desprezíveis e degradantes, com o próprio corpo. Trocaram a verdade sobre Deus pela mentira. Desse modo, adoraram e serviram coisas que Deus criou, em lugar do Criador, que é digno de louvor eterno. Amém. Por isso Deus os entregou a desejos vergonhosos. Até as mulheres trocaram sua forma natural de ter relações sexuais por práticas não naturais. E os homens, em vez de ter relações sexuais normais com mulheres, arderam de desejo uns pelos outros. Homens praticaram atos indecentes com outros homens e, em decorrência desse pecado, sofreram em si mesmos o castigo que mereciam. Uma vez que consideraram que conhecer a Deus era algo inútil, o próprio Deus os entregou a um inútil modo de pensar, deixando que fizessem coisas que jamais deveriam ser feitas. A vida deles se encheu de toda espécie de perversidade, pecado, ganância, ódio, inveja, homicídio,
discórdia, engano, malícia e fofocas. Espalham calúnias, odeiam a Deus, são insolentes, orgulhosos e arrogantes. Inventam novas maneiras de pecar e desobedecem a seus pais. Não têm entendimento, quebram suas promessas, não mostram afeição nem misericórdia. Sabem que, de acordo com a justiça de Deus, quem pratica essas coisas merece morrer, mas ainda assim continuam a praticá-las, e o que é pior, incentivam outros a também fazê-lo. Romanos capítulo 2. O julgamento de Deus. Talvez você pense que pode condenar esses indivíduos, mas é igual a eles e não tem desculpa. Quando diz que eles deveriam ser castigados, condena a si mesmo, porque você que julga os outros pratica as mesmas coisas, e sabemos que Deus, em sua justiça, castigará todos que praticam tais coisas. Uma vez que você julga outros por fazerem essas coisas, o que o leva a pensar que evitará o julgamento de Deus ao agir da mesma forma? Não percebe quanto ele é bondoso, tolerante e paciente com você? Não vê que essas manifestações da bondade de Deus visam levá-lo ao arrependimento? Mas por causa de seu coração rebelde, você se recusa a abandonar o pecado, acumulando ira sobre si mesmo. Pois o dia da ira se aproxima, quando o justo juízo de Deus se revelará. Ele julgará cada um de acordo com seus atos. Dará vida eterna àqueles que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade, mas derramará ira e indignação sobre os que vivem para si mesmos, que se recusam a obedecer à verdade e preferem entregar-se a uma vida de perversidade. A todos que praticam o mal ele trará aflição e calamidade, primeiro para os judeus e também para os gentios, mas a todos que fazem o bem ele dará glória, honra e paz, primeiro para os judeus e também para os gentios, pois Deus não age com favoritismo. Assim, todos os que pecarem, mesmo não tendo a lei escrita de Deus, serão destruídos. E todos os que pecarem, estando sob a lei de Deus, de acordo com essa lei, serão julgados. Pois o simples ato de ouvir a lei não nos torna justos diante de Deus, mas sim a obediência à lei é que nos torna justos aos olhos dele. Até mesmo os gentios, que não têm a lei escrita, quando obedecem a ela instintivamente, mostram que conhecem a lei, mesmo não a tendo. Demonstram que a lei está gravada em seu coração, pois sua consciência e seus pensamentos os acusam ou lhes dizem que estão agindo corretamente. Isso se confirmará no dia em que Deus julgar os segredos de cada um por meio de Cristo Jesus, de acordo com as boas novas que anuncio. Os judeus e a lei você, que se diz judeu, se apoia na lei de Deus e se orgulha de seu relacionamento especial com ele. Conhece a vontade de Deus, sabe o que é certo, porque foi instruído em sua lei. Está convencido de que é guia para os cegos e luz para os que estão perdidos na escuridão. Considera-se capaz de instruir os ignorantes e ensinar os caminhos de Deus às crianças. Está certo de que a lei de Deus lhe dá pleno conhecimento e verdade. Pois bem, se você ensina a outros, por que não ensina a si mesmo? Diz a outros que não roubem, mas você mesmo rouba. Afirma que é errado cometer adultério, mas você mesmo adultera. Condena a idolatria, mas rouba objetos dos templos. Você, que tanto se orgulha de conhecer a lei, desonra a Deus desobedecendo à lei. Não é de admirar que as Escrituras digam: os gentios blasfemam o nome de Deus por causa de vocês. A prática judaica da circuncisão só tem valor se você obedece à lei de Deus. Mas se você, que é circuncidado, não obedece à lei de Deus, não é diferente de um gentio incircuncidado. E, se os incircuncidados obedecerem à lei de Deus, acaso não serão também considerados circuncidados? De fato, os gentios incircuncidados que cumprem a lei de Deus condenarão você, judeu, que é circuncidado e tem a lei de Deus, mas não obedece a ela. Pois ser judeu exteriormente ou ser circuncidado não torna ninguém judeu de fato. Judeu verdadeiro é quem o é no íntimo, e circuncisão verdadeira é a do coração, feita pelo Espírito, e não pela letra da lei, recebendo assim a aprovação de Deus, e não das pessoas. Provérbios 8:1-11. A sabedoria pede para ser ouvida. Escutem, pois a sabedoria chama.
Ouçam, porque o entendimento levanta a voz. No alto dos montes, junto ao caminho, a sabedoria se coloca nas encruzilhadas. Ao lado das portas da cidade, na entrada ela anuncia: a vocês eu clamo, a todos vocês. Levanto minha voz para todo o povo. Vocês, inexperientes, mostrem discernimento. Vocês, tolos, mostrem entendimento. Ouçam, pois tenho coisas importantes a lhes dizer. Tudo o que digo é correto, pois falo a verdade. E toda espécie de engano é detestável para mim. Meu conselho é justo. Não há nada nele que distorça a verdade ou dela se desvie. Minhas palavras são claras para os que têm entendimento e corretas para os que têm conhecimento. Escolham minha instrução em vez da prata e o conhecimento em vez do ouro puro, pois a sabedoria vale muito mais que rubis. Nada do que você deseja se compara a ela. Com alegria, concluímos mais um devocional na presença do Senhor. Cada dia na presença de Deus nos ensina a confiar mais nele e a viver de acordo com seus propósitos. Não pare agora. Se hoje essa palavra edificou seu coração, siga firme, pois amanhã há mais um devocional poderoso esperando por você. Curta, comente e compartilhe este vídeo. Sua interação ajuda essa mensagem a alcançar mais vidas e espalhar a palavra de Deus. Nos vemos amanhã para mais um dia de crescimento espiritual.